comissão especial que analisa o projeto de lei 6787/2016 e consolida as leis do trabalho, aprovou nesta terça-feira, dia 25 de abril, o parecer do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, sobre o texto que estabelece a prevalência dos acordos coletivos em relação às leis de trabalho. Após a análise, o relatório segue para votação no plenário da Câmara, que deve ser votado em caráter de urgência nesta quarta-feira, ou seja, amanhã. Dentre os assuntos que serão votados está o projeto de lei que regulamenta e amplia a possibilidade de terceirização das contratações no mercado de trabalho brasileiro. Trata-se de um tema delicado do ponto de vista do choque de forças entre centrais, sindicatos e empregadores e tomadoras de serviço. E para entendermos os pontos de vista positivos e negativos da nova lei, nós vamos conversar hoje com o titular da 17ª Vara do Trabalho de Manaus e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª Região, o doutor Sandro Namias Melo, e também com a advogada Marcela Monteiro, especialista em gestão de pessoas e compliance trabalhista. Sejam bem-vindos, boa noite, espero que eu tenha falado certo o nome. Falou, compliance. Um prazer estar aqui. Boa noite. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa nova lei que gera muitas dúvidas e, como a gente viu, tem pontos positivos e pontos negativos. Para a gente começar, o que é exatamente essa lei? A lei de terceirização, nos moldes que foi proposto, né, ela não atinge os objetivos que foram anunciados, né, nos moldes em que ela está estabelecida. Durante a tramitação dela, o que se apresentava como necessário? Essa era uma lei necessária para aumentar o número de empregos e, dois, né, trazer mais segurança jurídica a um modelo que existe em todo o mundo, que é a terceirização. O aumento do número de empregos não é garantido necessariamente por esse modelo ou por redução de direito trabalhista. Ele é garantido por uma economia pujante. E dois, nos moldes em que a lei foi sancionada e considerando especificamente os vetos do presidente da República, ela não trouxe segurança jurídica, né? Então, esclarecer pontos que seriam essenciais, não só para o trabalhador, mas como para a empresa, ela não fez. Então, ela não atingiu o seu propósito inicial. E os empresários, inclusive, argumentam que a medida dá mais dinamismo e eficiência à economia. Mas, por outro lado, tem o ponto de vista dos defensores dos direitos dos trabalhadores que discordam dessa decisão, contribuindo assim com o aumento da rotatividade de mão de obra, a redução de salários, a elevação da jornada de trabalho, a redução da garantia de férias e benefícios de indiretos. A gente estava conversando um pouco sobre tudo isso, né? O que exatamente essa medida, essa lei sancionada pelo presidente veio de forma prática impactar na vida dos trabalhadores exatamente? Exatamente, na forma prática, como a gente já havia conversado, eu acho que o melhor exemplo é realmente a questão da atividade fim e meio. Antigamente, vamos fazer uma analogia, e a questão do percentual. Você poderia contratar um funcionário para produção, a sua quantidade de funcionários teria que ser exatamente 70% CLT e no máximo 30% terceirizados. Hoje em dia não tem mais essa limitação, né? Hoje em dia a empresa pode aumentar a quantidade de terceirizados, e inclusive de mãos de obras específicas ou não. Então, isso eu acho que é o exemplo mais prático do impacto, né, dessa nova lei aí. E para que todo mundo entenda, todas as categorias... Todas as categorias estão inclusas nessa quantidade aí, liberada por qualquer empresa. E aí temos o início de uma série de problemas. Se eu libero ou se eu autorizo em todas as atividades, em todas as categorias de atividade fim, eu crio uma situação de abismo, de diferença, eventualmente de discriminação. No português, como nós conversamos antes. Hoje, em teoria, os bancos, só para ficar nesse exemplo, poderiam contratar praticamente toda a sua mão de obra, né, de empresas terceirizadas, né? E aí eu contrato essa pessoa, né, e ela vai estar submetida a que sindicato? Né?
Então, se ela não forma vínculo entre essa pessoa que eu estou tomando serviços e eu, tomadora de serviços, ela vai estar submetida àquele sindicato das empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, que tem um rol de direitos específicos, que não serão dos bancários. Então, eu estarei trabalhando muitas vezes lado a lado com o bancário, com a mesma rotina, com as mesmas responsabilidades dele, mas não terei os mesmos direitos do bancário, porque o sindicato dele é outro. Então, cria uma discriminação. Não tem direitos equiparados. Não tem direitos equiparados, não teriam direitos equiparados, quando a própria jurisprudência, a decisão de tribunais, né, ela diz, olha, se você está no mesmo setor, tem a mesma atribuição, você deve ganhar o mesmo salário. Uma outra observação. O projeto, né, que foi sancionado, né, pelo presidente da República, ele previa, em um artigo, inclusive, a equivalência entre salários, entre aqueles que eram contratados, né, e diretamente aqueles que vinham por uma empresa terceirizada. Foi vetado esse inciso, né, lá do artigo 10 do projeto inicial. Então, aquilo que hoje, estatisticamente, já está comprovado, que o empregado terceirizado ele ganha de pelo menos 17% a 30% a menos, ficou chancelado pela norma, né? Ou seja, você, teoricamente, você não precisa pagar o mesmo salário. Até porque você tem que entender que a empresa que contrata, ela tem que ter alguma vantagem, né? Então, ela quer reduzir custos. Reduzir pela via dos tributos, como a doutora estava mencionando, dos encargos sociais, ou pela via do salário. Ela tem que ser vantajoso para ele. Mas o que isso é vantajoso para o trabalhador? Né? Fica a questão que ele será que ele vai ter mais acesso ao emprego? Eu acho que isso só acontece pela via da economia crescente. A gente estava falando, inclusive, a respeito dos concursos públicos. O que a lei impacta diretamente nesses casos, doutor? A lei não trata, né, de contratação, especificamente de contratação por órgãos públicos, né? Ela não fala. Ela fala de empresa. Empresa é uma dicção própria de iniciativa privada, né? Então, em princípio, o alarme que hoje grita na sociedade, diz, meu Deus, não vai haver mais concurso público, né, para os tribunais de justiça, para as prefeituras, né? Eu acho que é precipitado se pensar nisso. Não há autorização legal, até porque essa autorização esbarraria com uma exigência constitucional. Então, a Constituição exige para cargos públicos o concurso público. O que não impede que a gente veja aqui e ali, né, uma prefeitura contratando em atividade, enfim, a educação, como existe hoje, médicos, saúde, né, via empresa, né? Isso, por um período, por necessidade excepcional, é teoricamente admissível, mas isso, para substituir o concurso público, não. Alerta, com relação às paraestatais, ou seja, sociedade de economia mista, empresa pública, bem dizer, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, né? Não há impedimento nenhum. Então, o concurso aí pode estar sob risco, né? Eu posso, a partir de agora, eu sou empresa que estou afeita à legislação privada, eu posso, apesar de ter essa obrigação constitucional também, em certa medida, mas eu posso usar essa mão de obra via empresa terceirizada e não mais fazer concurso público. Há um risco. Eu, particularmente, defendo que não seria possível, mas há um risco que não tem no órgão público. Doutora, quem será responsável pelos direitos do trabalhador, como 13º salário, férias, entre outros benefícios? Ele ainda vai ter, entrando na lei da terceirização? Ele mantém. Na verdade, essa lei, ela mantém os mesmos direitos da CLT. Com relação a todos os direitos trabalhistas, todas as verbas, todos são mantidos. A diferença, na verdade, é que mantém o tomador que vai fazer o pagamento. Porém, como a gente havia conversado anteriormente, num caso de um processo trabalhista, de uma ação, ele vai... Já acontece isso hoje em dia, né? Então, vai continuar acontecendo da mesma forma e eu acredito que os juízes vão manter a mesma atitude, que é a responsabilidade, a subsidiária ou a solidária, na verdade, né? Se a empresa menor não tiver como pagar, a empresa maior
vai fazer o pagamento também. Na verdade, hoje em dia, eu vejo que eles já trabalham assim, pela área de compliance, dentro do contrato de prestação de serviço dos tomadores, já vem a cláusula lá dizendo que, em caso de ação trabalhista, o tomador irá realizar o pagamento. Na verdade, a empresa a contratante irá realizar o pagamento pelo tomador e, posteriormente, o tomador irá ressarcir, irá pagar as custas judiciais, irá pagar honorários advocatícios, todo direitinho. Então, na parte das empresas que fazem o compliance, que tem tudo isso direitinho, eles já anteviram, né? Que o compliance, na verdade, é antever esse tipo de problema. E, no geral, a lei em si já mantém, eu acredito que vai manter essa mesma linguagem, não vai mudar muito, não. Você já atua no ramo de segurança do trabalho, a gente estava falando que há 9 anos. No caso de um acidente de trabalho dentro daquela empresa com um terceirizado, como é que fica isso? A responsabilidade no ato, se ocorre um acidente de trabalho dentro e ele tem um SESMIT, o SESMIT da empresa é responsável por fazer os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, tudo direitinho. Mas a abertura de CAT, por exemplo, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, é pelo tomador e não pela empresa contratante. Né? A responsabilidade continua do tomador e a mesma linguagem que eu falei anteriormente. Mantém a responsabilidade do tomador, o tomador responde por todos os custos. Se o tomador não responder, aí a empresa será chamada e, na verdade, o trabalhador tem que chamar a empresa, né? E aí a empresa responder por isso. Bom, o Ministério Público do Trabalho vê a terceirização como um propósito de isentar a empresa de responsabilidades trabalhistas e também de um trabalho decente ao trabalhador. A gente já falou várias questões. Inclusive, um outro termo está sendo utilizado. Além da terceirização, hoje estão discutindo a quarteirização. O que é isso, doutor? Bem, primeira coisa, o Ministério Público, ele tem razão de estar preocupado. Como a doutora observou, se hoje no Judiciário nós temos uma busca, né, para pagamento de obrigações trabalhistas e responsabilidade pela empresa tomadora de serviço, é porque a empresa menor, terceirizada, ela não vem pagando. Nós temos na Justiça do Trabalho, né, o nosso cotidiano, um sem número de ações, um número expressivo de ações, né, de empresas que a razão de existir da terceirizada é a tomadora de serviços. Então, nem sempre ela tem saúde financeira, né? Ou quase nunca tem saúde financeira. É o que acontece. E aí, o que acontece? E aí, por isso, a preocupação da terceirização em todas as atividades. Então, em todas as atividades, vou ter uma terceirizada que vai contratar e não tem saúde financeira, né? Deveria ter, né? Não tem saúde financeira, porque a razão de existir é a tomadora de serviço. No dia que a tomadora de serviço virar para ela e dizer, eu não quero mais seus serviços, ela falha. E ela não tem dinheiro para pagar. Tomadora de serviço, só que aí o trabalhador tem que fazer esse caminho longo para receber e via judiciário para receber. Quanto demoraria esse processo, digamos assim, esse caminho? Depende, ele pode ser rápido em termos de audiência e julgamento se a empresa não recorrer ou se concordar, ou pode tomar muito tempo. Ainda tem uma coisa extremamente grave hoje, né? Que você sabe quem usa muito a terceirização na atividade meio, são os órgãos públicos. Então, serviço de limpeza, né, serviço de segurança, são feitos pelos órgãos públicos, ok? E aí, geralmente essas empresas criadas para servir esses órgãos públicos, quando o contrato termina ou está perto de terminar, elas falem, ela não tem mais saúde. Quem é que paga, que seria mais rápido contra uma empresa da iniciativa privada? Em princípio, seria o órgão público, né? O Estado, o município, né? Só que o Supremo Tribunal Federal recentemente disse assim, ele disse, olha, o empregado tem que provar que o órgão público, né, ele não fiscalizou devidamente. Isso se chama, em direito, uma prova diabólica, uma prova impossível. É uma prova do capeta, para que todo mundo entenda, né? Então, ele disse, você vai como você vai, imagine o trabalhador tendo que provar que o Estado do Amazonas, né, não fiscalizou direito. Então, a preocupação do Ministério Público é lícita e mais grave ainda que a quarteirização. Coloque mais uma empresa. Quarteirização daqui a pouquinho, tá? Nós vamos para um breve intervalo, mas você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes. O contrato é um contrato de prestador
Você contrata uma consultoria, a consultoria vai e contrata um prestador de serviço que tem que ser, por exemplo, eu quero contratar um médico para a empresa, só que eu não quero pagar os impostos que a contratação de um médico na CLT vai custar para mim. Então, eu vou e contrato uma empresa que vai e contrata um médico como autônomo. Ele não vai vir como CLT. Então, dentro disso aí, você tira vários encargos, vários tributos. Então, isso aí acaba se tornando uma quarteirização, dentre outras mão de obras que acontecem. Infelizmente, a gente já vê isso acontecendo. Porém, eu entro mais uma vez no que eu disse, não é pela questão dos salários, né? Eu acredito que as empresas hoje elas correm para esse caminho porque o tributo é muito alto. O nosso país, nós pagamos 57 dentro dos impostos, taxas, encargos, todos, são 57 tipos. Então, eu acredito que com uma crise que a gente tem vivido, os empresários tentam achar uma forma, não estou justificando, mas as empresas tentam achar uma forma de sobreviver e não tirar o médico de dentro da empresa para manter o funcionário seguro, né? Eu acredito que seja a minha visão dentro disso aí, pelo tempo que eu já trabalho com isso. Qual é a sua visão, então? A quarteirização, ela não traz benefícios para o trabalhador. Ponto. Né? Então, você só está diluindo cada vez mais a relação jurídica de emprego. Aquilo que eu poderia contratar, né? E aí foi muito boa a observação, poder contratar diretamente, mas para mim é mais custoso, é mais oneroso, eu vou terceirizar e essa empresa, por sua vez, terceiriza mais uma vez, quarteiriza, né? Então, eu tenho uma empresa que eu contratei para me prestar um serviço, usar e vai usar mão de obra. Ela disse, ok, mas a lei, inclusive, me autoriza a contratar uma outra empresa. Então é 1, 2, 3 empresas. E lá na ponta, o trabalhador, que, como a doutora observou, né, alguém vai ter que pagar a vantagem para essa tomadora de serviço. Se é tributária, se é por ponto de vista da redução de salário, mas lá na ponta não necessariamente está sendo garantido. Não, uma coisa tem que ficar clara. Mesmo lá na ponta, através da quarteirização, esse trabalho tem que ser feito mediante normas da CLT. Então, carteira assinada, né? Todos os direitos trabalhistas. Só que, se a quarteirizada não paga por algum problema, quem é que vai pagar? A terceirizada? Não tem mais dinheiro. A tomadora de serviço? Você está vendo como é longo o caminho? Vai ser mais longo, né? Ainda, né? Longo caminho para eu receber meus direitos trabalhistas, que muitas vezes não são aqueles daquele que foi contratado diretamente. Na verdade, quase nunca são. Como nós observarmos, estatisticamente, os salários são 17% a 30% menores do que o contratado diretamente. Então, eu já perco de saída, que é a questão salarial. Doutor, como é que a lei da terceirização vai impactar na contribuição previdenciária? Impacta de alguma forma? A própria norma, ela repete a CLT. Então, há impacto do salário nenhum. Porque se eu contrato, eu tenho obrigação de recolher encargos previdenciários. Ponto. A questão de margem de tributo, da natureza da empresa, dos tributos de cada uma, eventualmente vai mudar um pouco. Mas a questão previdenciária, ela não altera. Pagou, carteira assinada, FGTS, todos os direitos trabalhistas. Isso se forem recolhidos. E quando não se recolhe? Isso é um outro problema. Porque eu não tinha dinheiro, porque eu não zelei, porque eu não fiz, alguém tem que pagar. E, geralmente, essa empresa que não tem saúde não paga. Doutora, quer completar? Eu iria completar. Realmente não tem alteração na contribuição previdenciária. O que diminui realmente são os valores da folha de pagamento, né? Que aí diminui drasticamente, né? Por isso a insistência na aprovação dessa lei, pela questão da diminuição dos tributos, dos encargos todos, que a folha de pagamento se torna muito onerosa para os empresários, né? Bom, para finalizar o nosso programa, as considerações finais, então começa com a doutora. Eu acredito que nós devemos alinhar um pouco mais, né? Mas eu acredito que essa mudança eu acredito que ela caiba para agora, para o momento. Mas que deva ter alguns alinhamentos para não
ele não tem que ser benéfico para um e maléfico para o outro. Eu acho que tem como ter um equilíbrio aí dentro da questão de cumprimento de normas, dentro da questão de equilibrar a documentação, de cobrança, de auditoria, de ter todo esse cuidado, essa precaução com relação à documentação para manter a segurança jurídica dos trabalhadores. Doutor, por favor. Se nós tivéssemos cumprido o ideal de facilitar a contratação de serviços especializados, que a empresa realmente não precisa de contrato direto, ela seria uma lei boa. Na forma em que ela está talhada hoje, ela é uma lei ruim. Ela não traz segurança jurídica, nem confere, ela limita direitos ao trabalhador e traz um campo de discussão na esfera do judiciário muito grande, que volta a não trazer nem vantagem nem para o empregador. Ele diz, eu queria tanto isso, mas não vai ter a segurança que você porque a lei foi mal talhada. Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente vai acompanhar isso de perto para ver como é que vai desenrolar esse processo. Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer. E para você de casa, obrigada pela sua participação e a gente se encontra amanhã no Jornal da Amazônia. Até lá!